Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, é Rei Asa, sem paz na saída e sem paz na entrada. Renove a sua aliança com Deus urgente. Para isso a gente vai usar o texto sagrado, que encontra-se em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1 ao 19. E estamos aqui também com outros versículos bíblicos para complementar a mensagem. Hoje Deus vai falar com pessoas que estão sem paz. Não tem paz na entrada, não tem paz na saída, não tem paz em casa, não tem paz no serviço, não tem paz quando entra no metrô, no trem, no ônibus, não tem paz quando vai para o parque, não tem paz em lugar nenhum. E pasmem, às vezes essas pessoas falam assim: eu vou sair de casa, do serviço, eu vou sair desse bairro, desse lugar, eu vou para um lugar distante. Não vai adiantar, porque o problema está em você. Você tem que fazer como o rei Asa fez, renovar a aliança com Deus e renovar o altar. A Bíblia vai dizer que ele não tinha paz na entrada nem na saída. Depois que ele renovou o altar, depois que ele renovou a aliança com Deus, houve 20 anos de paz nos tempos de Rei Asa. Então tem pessoas, irmão, que falam assim: eu vou para um retiro, eu vou para um sítio, eu vou passar 15 dias de férias. Não vai adiantar nada. É uma paz passageira, aquela coisa ali que você sabe, uma alegria momentânea. Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Deixa a minha paz vos dou, não a paz que o mundo dá. Então, meu irmão, no mundo a gente já tem aflição diária. Só que tem pessoas que estão sem paz por causa dela mesma, por causa que ela precisa renovar a aliança com Deus, precisa renovar o altar, porque senão você não vai ter paz mesmo, não vai ter paz na entrada nem na saída, você não vai ter paz em lugar nenhum. Não é o local, não é a tua casa, não é o serviço, não é a escola, não é as pessoas, é você. A gente vai ver literalmente nesse texto sagrado aqui, que na época do rei Asa não havia paz, nem para os que entravam, nem para os que saíam. Em outras versões, não tinha paz para os viajantes. Então ele precisou renovar o altar. Então nesse texto, Deus vai falar com pessoas, com irmãos e irmãs que precisam renovar o altar, precisam renovar a aliança com o Pai. A Bíblia diz que aqueles que confessam os seus pecados e as deixam, alcançam misericórdia, meu irmão. É você e Deus. Você quer paz, renova o teu altar, renova a tua aliança com o papai, porque senão não adianta. O problema não é os outros, o problema não é teu pai, não é tua mãe, não é teu tio, não é teu vizinho, não, o problema é você. A partir do momento que você renovar a tua aliança, renovar o altar do Senhor, a Bíblia diz que Deus faz até com que os inimigos tenham paz conosco. Você vive no meio do povo atribulado, mas sabe, eles não vão fazer nada para você, os seus inimigos, e na onde você chegar, a paz chega junto. O que Cristo dizia para os discípulos? Quando entrarem numa casa, diga: paz seja convosco. Se aquela casa tiver paz, for digna de paz, a paz fica nela. Se não for, ela volta. Meu irmão, então não adianta você ser um atribulado, ser um crente água com açúcar, um crente meia boca, um crente fingido e querer paz. Não vai ter paz. E na onde você chegar, a paz não vai te acompanhar. Pelo contrário, é só tribulações e aflições. Vamos para o texto sagrado, meus irmãos? Que o Espírito Santo de Deus abra nossa mente, nossa visão e o nosso coração, para termos um melhor entendimento da palavra de Deus. Lembrando que a gente vai ler a versão Thompson contemporânea, tá bom? E o texto sagrado de 2 Crônicas, capítulo 15, do 1 ao 19, vai dizer assim, presta bem atenção, viu, meus irmãos? Que Deus aqui vai falar com pessoas que estão ali em cima do muro, crente devoto de São Raimundo, pé no mundo e pé na igreja, tá entendendo, meu irmão? É aquele crente que vai para a igreja, mas está no mundão. Não, Deus quer um compromisso, Deus quer uma aliança, Deus quer uma renovação, senão não haverá paz, nem na entrada e nem na saída. O texto sagrado de 2 Crônicas 15, do 1 ao 19, vai dizer assim: a reforma de Asa. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed,
Prestem atenção na palavra. Ele saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouve-me, Asa, e todo Judá, e Benjamim, o Senhor está convosco, quando vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, ele vos deixará. Meu irmão, a Bíblia é simples. Você desigrejado que está olhando para mim aí, a Bíblia diz para não fazer como já fazia alguns, que abandonou o costume de congregar-vos uns com os outros, para reunir a palavra. Se você deixar o Senhor, Ele os deixará. A Bíblia é simples, meu irmão. Não é o irmão Edson, não é a trombeta. Não fique chateado com essa trombeta, não. Eu estou apenas vim aqui como uma atalaia para te alertar, para dizer para você: renove a tua aliança e reforma o altar, para que você tenha paz na entrada e na saída, né? Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus. Quando a gente abandona a igreja, quando a gente abandona a Bíblia, quando a gente abandona a oração, a gente fica sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que os ensinasse e sem lei. Como você quer aprender se não vai para a igreja? Não ouve a escola dominical, não assiste uma pregação, não assiste a palavra do teu pastor, sabe? Não presta atenção na palavra, não lê as escrituras sagradas. Como você vai aprender? Olha só, meu irmão, sem o sacerdote que o ensinasse e sem lei. Na sua angústia, porém, se converteram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram e o acharam. Naquele tempo não havia paz. Olha só, meu irmão, o tema da mensagem nasceu aqui. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. É desse jeito. Quando a gente abandona o Senhor, quando a gente fica revoltadinho com o Pai, quando a gente para de orar, para de buscar e começa a murmurar sobre a palavra de Deus e começa a entristecer o Espírito Santo, é tribulação em cima de tribulação. Aí a paz vai embora totalmente. Não tem como, meu irmão. A paz e a tribulação está junto da gente. Não, se você está em Cristo, meu irmão, nova criatura é, as velhas coisas se passaram e tudo se fez novo. Você anda conforme a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus vai trazendo aquela paz. Aí você tem a verdadeira paz de Cristo até em meio às tribulações. Você sai da igreja cheio de Deus, cheio de unção, chega na tua casa, teu pai, tua mãe, teus irmãos atribulados, mas você está cheio de paz, que você nem liga, meu irmão. Você prega a palavra, você fala de Deus. Essa é a verdadeira paz, paz no meio da tribulação, dos atribulados, né? Naquele tempo não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Uma nação despedaça outra nação, e uma cidade a outra cidade, porque Deus a conturbava com todo tipo de angústia. É Deus que permite, viu, meu irmão? Quanto a vós, porém, esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, pois a vossa obra terá uma recompensa. A vossa obra, meu irmão, vai ter uma recompensa a partir do momento que você, sabe, deseja no coração fazer uma nova aliança, reformar o altar, santificar-vos hoje, que farei maravilhas no meio de vós amanhã. A partir do momento que você começa, pode ter certeza que tem uma recompensa. Ouvindo Asa essas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se, tirou as abominações. Meu irmão, quando a gente sai da igreja, sai da presença de Deus, a gente começa a se contaminar com o mundo. A gente tem saudade do Egito, a gente tem saudade do mundão. Começa, sabe, o mundão tomar conta. Aquele que não bebia, aquele que bebia e veio para a igreja, parou de beber, saiu da igreja e volta a beber, começa a fazer todas as coisas do mundo, a pessoa volta a fumar, é o ralabucho, é o sambão, é o esquindô, sabe, é aquela farra do boi, do mundo, tá entendendo, meu irmão? Porque o mundo é essa falsa alegria. Aí o que o rei Asa faz? Começa a tirar as abominações. Deus está dizendo para pessoas aqui: quer paz na entrada e na saída? Renove a aliança, renove o altar e comece a tirar as abominações. Você sabe, meu irmão, Deus toca no coração de cada um. A palavra ela tem endereço certo.
Ouvindo Asa estas palavras e a profecia do profeta filho de Obed, esforçou-se, tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim. Renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo Judá e Benjamim, com eles os estrangeiros de Efraim e Manassés e de Simeão, pois de Israel vinham a ele em grande número, quando viram que o Senhor seu Deus era com ele. Ajuntaram-se em Jerusalém, presta atenção, ajuntaram-se em Jerusalém no 3º ano do 15º ano do rei Asa. 15º ano, hein? Ou seja, depois a gente vai ver no final, a Bíblia vai dizer o ano aqui, quantos anos Asa ficou em paz. Naquele tempo ele começou a renovar a aliança no 15º ano, ou seja, 15. Nesse tempo ofereceram em sacrifício ao Senhor no despojo que trouxeram 600 bois e 600 mil ovelhas. Entraram em aliança de buscar o Senhor, Deus de seus pais, e de todo o seu coração e de toda a sua alma. É assim, meu irmão, é assim que você tem que fazer. Você tem que buscar a Deus de todo o teu coração e de toda a alma, está entendendo? Tira as abominações do altar, tira o que está desagradando a Deus, senão não vai ter paz na entrada e nem na saída. Todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, seria morto, tanto pequeno como grande, homem ou mulher. Juraram ao Senhor em alta voz com júbilo, com trombeta e buzinas. Todo Judá se alegrou desse juramento, porque de todo o seu coração juraram, de toda a boa vontade buscaram ao Senhor e o acharam, pelo que o Senhor lhe deu repouso em redor. Meu irmão, a Bíblia é tremendo. Enquanto não renovava o altar, enquanto não renovava a aliança, enquanto não tirava as abominações, era só tribulação. A partir desse momento que eles tiram, pelo que o Senhor lhe deu repouso. Oh, meu irmão, quando você começa a agradar a Deus, Deus começa a trabalhar em seu favor e começa a tirar, sabe? Começa a endireitar os seus caminhos começam a ficar planos, você começa a andar tranquilo, leve, você tem paz em meio aos atribulados, meu irmão, tá entendendo? Não é você que é um atribulado mais, é você que tem paz em meio aos atribulados, a verdadeira paz de Cristo. O rei Asa também depôs Maaca, sua mãe, para que não fosse mais rainha mãe, porque ela fizera uma abominação, um abominável ídolo para a deusa Acera. Asa destruiu o seu horrível ídolo e despedaçou e o queimou junto ao vale de Cedron, embora não tenha tirado os altos de Israel. O coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Trouxe as coisas que seu pai tinha consagrado e as coisas que ele mesmo tinha consagrado à casa de Deus, prata, ouro e os seus utensílios. Não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Quando que ele começou a reforma? Ajuntaram-se em Jerusalém no 3º ano do mês do 15º ano, no ano 15, e não houve guerra até o 35º, ou seja, 20 anos de paz depois que ele começou a renovar o altar e a aliança com Deus. Olha o que diz em Salmo 25:10. Todos os caminhos do Senhor são misericórdia e a verdade para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Salmo 112, versículo 4. Para os retos surge a luz na escuridão. Ele é misericordioso, cheio de compaixão e justo. A Bíblia diz que surge a luz na escuridão para quem? Para os retos, para aqueles que se santificam, aqueles que têm temor a Deus. Provérbios 28:13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e as abandona encontra misericórdia. Ou seja, quando você confessa, quando você guarda o teu pecadinho, achando que, sabe, não é guardar para o homem, ficar falando para o homem, não, é quando você guarda dentro de você, mas a partir do momento que você vai para a igreja, ou no seu quarto, ou em qualquer lugar, ou num monte, você começa a confessar para Deus, fala: Deus, tudo isso eu pequei e eu reconheço o meu pecado, reconheço que sou miserável, reconheço que estou sofrendo pelo que eu fiz. A partir do momento que você reconhece, confessa e as deixa, você já alcança a misericórdia. Precisa confessar e deixar para que a misericórdia recaia na sua cabeça. Hebreus 10:25. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões,
Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o tempo está chegando. Ou seja, quantas pessoas abandonaram o Senhor, quantas pessoas abandonaram a igreja. E Hebreus 10, 25 está dizendo o quê? Não abandonemos os costumes que, como está fazendo alguns aí, de congregar, de ouvir a palavra, né? Essa onda aí de desigrejado, a igreja somos nós. Para com isso. O tempo de Israel ficou muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote e sem lei. Como que você vai aprender da palavra se você não vai para a igreja ouvir a palavra? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Deus vai usar o pastor, a pastora, missionário, o sacerdote, está entendendo? O professor da escola dominical, para você entender e você ter lei. O povo na época de Asa estava sem o verdadeiro Deus, sem sacerdotes que ensinassem e sem lei. Então, meu irmão, vigia, porque o vídeo tem direção certa. Essa semente vai atingir o coração certo de alguém que está sem verdadeira paz. É como se você falasse: irmão Edson, eu não tenho paz, irmão Edson. Não tenho paz na igreja, não tenho paz na escola, não tenho paz no serviço, na minha casa, com meus parentes, não tenho paz na rua. Quando eu estou no serviço eu estou atribulado, quando eu estou no ônibus, no metrô. Irmão Edson, eu vou sair daqui, eu vou me mudar desse bairro, não adianta. Quando você chegar lá também não vai ter paz. Você não vai ter paz para dar para ninguém naquela cidade. Paz seja convosco. Deus diz: como? Se você está afastado da minha presença, se você está todo atribulado, está desejando paz para quem? Está entendendo, meu irmão? Renove o altar, renova a aliança e tire as abominações urgente, para que você tenha paz na entrada e para que você tenha paz na saída, e para que você tenha paz em todos os dias da sua vida. A verdadeira paz, tá? No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Quando você tem a paz de Cristo em meio aos atribulados, você está tranquilo. Está entendendo, meu irmão? É isso que eu estou querendo dizer. Porque nesse mundo, a Bíblia diz: esse mundo jaz do maligno, esse mundo pertence ao maligno. Em outras versões, esse mundo está sob o domínio do maligno. Tá bom? Fiquem na paz do Senhor e que Deus te abençoe.